9h37. Ainda há quem duvide da responsabilidade humana nas mudanças climáticas, né? Mas o fato é que estamos vivendo um tempo de eventos climáticos extremos, com danos à população e também à economia. O papel da indústria neste cenário? Ela ainda é uma fonte de emissão de CO2 ou, com responsabilidade ambiental, está ajudando a reverter o aumento da temperatura na Terra? É sobre isso que nós vamos conversar agora com William Padilha, que é diretor técnico de uma empresa associada à Câmara Brasil-Alemanha do Paraná. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo espaço. Nós aqui agradecemos. Historicamente, qual é a responsabilidade da indústria no aquecimento global? E que indústria especificamente, ou todas elas? Quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando do aquecimento antropológico, né? Então, ele foi causado, ele começou a ser causado depois da Revolução Industrial e se acelerou muito depois da década de 50. E não é só a indústria. Claro que a indústria ela é vista como um grande vilão, mas é, na verdade, o nosso consumo, a maneira com que a gente aprendeu a consumir, o tipo de combustível que a gente consome. Então, é um problema que a sociedade criou. E dentro dela também a indústria que tem grande responsabilidade nisso. Existe um momento de virada nesta relação da indústria com o meio ambiente ou ele ainda não chegou? Eu acho que a indústria já vem caminhando nisso há mais de 30 anos. Então, isso vem se modelando de uma maneira diferente. Então, na década de 80, nós tínhamos o apoio das indústrias a causas específicas. Na década de 90, ela já começou a entender a sua responsabilidade social e ambiental, principalmente do que tange às suas operações. Então, isso foi crescendo. Na década de 2000, o que era o ecologicamente correto, o verdinho, ele tomou uma roupagem diferente, mais organizada, que é o que a gente hoje chama de sustentabilidade, que hoje já é um conceito bem formal. E a gente está passando agora por um novo passo da indústria, que é o ESG, que é a sustentabilidade corporativa agora num outro nível. E eu acho que ele não está a par com as mudanças que nós estamos tendo, mas já é um grande avanço comparado a 10 anos atrás. Uhum. Você pode dar mais detalhes sobre o ESG, o avanço que ele está trazendo? O ESG é uma sigla que significa meio ambiente, né? Ambiental, social e governança. O que entra na sustentabilidade com essa nova maneira de ver a questão ambiental e social é a governança. Então, se espera das empresas que elas sejam realmente comprometidas com o que elas estão dizendo fazer. Então, e um desses compromissos, né, acho que o que mais está em voga hoje, porque é uma maneira simples de você traduzir as suas operações, ou pelo menos o impacto delas, é o crédito de carbono. Então, é uma maneira das empresas agora se comprometerem, não com amanhã, mas com 2030, com 2050. Então, essa nova fase da sustentabilidade, ela vem com essa mão um pouquinho mais forte, empurrando a indústria a realmente se responsabilizar de uma maneira coerente, né? Dentro da sua governança, dentro do seu modelo de business. E como é que funciona o sistema de crédito de carbono para as indústrias? Na verdade, a ideia de você mensurar o impacto de uma indústria através do crédito de carbono é porque é uma metodologia simples, ela cabe para todo mundo. Então, a gente consegue comparar grande parte das produções ou dos serviços através dessa base. Quando a gente faz esse cálculo, né, qual que é o impacto da tua indústria ou do teu produto, através, por exemplo, do GHG, que é um protocolo que é da ONU, que foi adaptado ao Brasil, ele vai mostrar o quanto pesa a tua produção da indústria, e você tem duas responsabilidades. Uma é baixar realmente, ser mais eficiente, buscar melhores tecnologias, baixar esse consumo, né? E a outra é comprar o crédito de carbono, que ele vem de projetos especiais, então ele serve para financiar projetos com cunho ambiental e social, e você pode comprar esses créditos também como uma forma de mitigar o seu impacto. Mas lembrando que não é só a compra de crédito, é também se esforçar em melhorar o seu próprio processo. Uhum. E as indústrias no Brasil estão fazendo isso? Estão conseguindo reduzir a emissão, então, de carbono e comprar créditos?
Hoje, elas estão começando. Então, já existem grandes players no mercado internacional e até mesmo nacional que se comprometeram com essa agenda de descarbonização. Então, essas empresas já estão ativamente trabalhando para que suas operações e seus produtos sejam melhores, né? Elas tenham, eles levem em si, eles carreguem em si uma responsabilidade social e ambiental, mas o crédito de carbono ainda não está tão acessível às empresas de pequeno e médio porte. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha também. Como é que aquela empresa que quer 1.000 créditos, 100 créditos de carbono pode comprar quando o mercado só vende em quantidades enormes, né? Então, há ainda um movimento para trazer o crédito de carbono, para universalizar ele, mas, pelo menos entre as médias e grandes empresas, já é uma realidade no Brasil. Agora, as empresas, elas conseguem, então, baixar os níveis de emissão de carbono, mesmo com a cobrança, e a competitividade na economia? Como é que esse lado econômico, esse lado comercial, conflita com esse lado social, responsável ambiental? Esse acho que é uma concepção, ela não está errada, mas ela deve ser vista de outra maneira, né? Há um gasto, sim, em investir em responsabilidade social e ambiental, e esse gasto pode ser visto como custo para a empresa ou como investimento. Então, o ESG, essa nova fase, ele veio do mercado de investimentos, porque o investidor queria investir em empresas que tivessem menos volatilidade na questão social e ambiental. E é por isso que eles tentaram enforçar, e agora é diferente, ela vem com regras, elas vêm com protocolos, com parâmetros, ele é muito mais mensurável. Então, as empresas, em desenvolver as suas práticas ESG de maneira adequada, elas já estarão buscando eficiência, elas já estão melhorando seus próprios processos. Então, é um investimento em novas tecnologias, é um investimento em melhorar a maneira com que a gente desenvolve hoje a indústria, mas ele traz muito valor. Parte desse valor, às vezes, não é contabilizado de maneira rápida ou direta, porque ele agrega valor à tua marca, né? Mas uma coisa é certa, hoje a gente está vendo cada vez mais do que, além de agregar valor, de fazer marketing, é o consumidor que decide. É o consumidor que pede a essa indústria um produto melhor. E ele decide e ele valoriza. Então, hoje a gente vê no mercado produtos com essa preocupação socioambiental, eles podem custar até 20% a 30% mais, né? Então, o teu gasto pode ser maior, sim, mas o seu lucro também vai ser maior. Então, a gente está subindo um patamar. Uhum. Agora, como resolver essa questão do crédito de carbono que só está que é oferecido no mercado em grandes quantidades? Como resolver essa questão da pequena empresa que precisa de uma quantidade menor? Hoje, o crédito de carbono ele ainda é um mercado pouco regulado, não só no Brasil, mas também internacionalmente. Então, há um procedimento em você vender o crédito de carbono, dizer que ele foi utilizá-lo e invalidá-lo perante a ONU no projeto, ou perante o órgão fiscalizador. Por isso que é caro você fazer isso para 100 toneladas de carbono, você normalmente faz isso para 10.000, porque é um processo custoso, né, burocrático. Há tentativas de tokenização disso, mas o que a gente já vê isso acontecendo hoje é as empresas se comprometendo. Por exemplo, eu viajei com uma empresa aérea, a Gol, se não me engano, e eu recebi um e-mail se eu gostaria de eu mesmo mitigar o carbono daquela viagem. Então ela me dá a opção, ela comprou créditos, ela está quebrando eles em quilos para que eu tenha a possibilidade de também entrar nesse mercado. Então, a empresa em si assumiu uma responsabilidade com tantas toneladas e ela disponibiliza isso aos seus clientes. Mas você tem que comprar. Tem que comprar. O cliente tem que pagar por ele. Nesse modelo, sim.
E quando eu, por exemplo, uma empresa pequena, ela gosta, nós vendemos na empresa, na Ambiences, que é a empresa que eu trabalho, a gente vende esses créditos no varejo, né, picados. Mas é muito trabalho. Eu tenho que comprar um bolsão de créditos, depois vender ele em pequenas quantidades, reunir toda essa informação para daí dar baixa nos créditos. Então, é um trabalho que ainda é de formiguinha, vale a pena para o mercado, mas é uma adaptação do que deveria ser. Eu acho que a gente está com um novo marco legislativo para sair na questão de carbono no Brasil, e isso já vai ajudar um pouquinho mais, isso vai organizar um pouco mais o mercado, mas por enquanto essa é a maneira. O que não é uma maneira ideal. O ideal é que esse carbono fosse diretamente desvalidado, né, da sua cadeia no momento que a pessoa comprou. Hoje eu tenho que fazer essa compilação para aí sim retirar esse carbono do mercado de uma maneira adequada. E qual é a garantia de que esse carbono está realmente sendo retirado do ambiente? Teve a questão de carbono, ela teve alguns soluços. Eu acho que o maior deles foi em 2004, 2006, que foi exatamente isso. A credibilidade do sistema foi colocada em xeque, porque se faziam projetos, mas não havia uma capacidade de fiscalização. De lá para cá a gente evoluiu muito e a tecnologia ajudou. Então, hoje, para você desenvolver um projeto que gere crédito de carbono, há uma metodologia muito específica que deve passar por uma agência da ONU, que é o Verra, que valida esses créditos, que ele vai lá, ele vê por satélite, ele vai ao local. Então, há uma estrutura muito mais forte de compliance no que seriam esses projetos. Mas, mesmo assim, podem haver projetos errados, né? Então, isso acontece. Mas hoje o mercado de carbono ele tem uma resiliência muito maior a esse tipo de crítica, porque ele foi melhorado e continua sendo. Né? Não só os projetos são melhores, porque tem mais regras, mas também a capacidade das agências em fiscalizar que eles realmente estão acontecendo hoje é muito mais fácil. Né? O que é a tokenização que você citou? A tokenização é uma maneira de você, basicamente, criar uma moeda virtual de carbono, vamos dizer. A tokenização é você transformar a tonelada de carbono, que é virada no mercado, a uma moeda ou a um token digital que possa ser comprado por todo mundo no mercado. Uhum. William, você acredita que esse mercado de carbono será suficiente, será capaz, será robusto o suficiente para evitar que as mudanças climáticas avancem a um ponto irreversível? Não, absolutamente não. O mercado de carbono e a maneira com que ele tem sido criado é para dar praticidade também a essa ideia de descarbonização. Vamos trabalhar nisso também, mas há muito mais ações a serem feitas. Há um compromisso que a gente assumiu em 1990. Então, em 1990, a gente já sabia com o tratado que foi assinado aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, que foi renovado agora em Paris, mais ou menos, né? Que é pela descarbonização. Nós acordamos como mundo que nós iríamos entender o quanto a gente estava poluindo, que é a base de 1990, e a gente ia diminuir isso. E nos últimos anos a gente esqueceu como mundo, porque havia outras coisas, a guerra, outros pontos. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é a interação do que é o aquecimento global com outros eventos climáticos, por exemplo. Hoje a gente está vivendo no Brasil o encontro dessas duas forças, que é o aquecimento global e o El Niño. A gente já planejou de alguma maneira e as pesquisas indicavam alguma intensidade do que aconteceria, mas é difícil calcular como ele vai interagir com um fenômeno tão grande como o El Niño. Então está mais crítico. Só o carbono não vai ser suficiente. Esse é um pacto global e é um pacto que nós, como consumidores, também somos parte. Quando nós buscamos empresas mais conscientes, quando nós buscamos empresas que pelo menos se comprometem
a tentar a descarbonização, a gente está auxiliando nesse processo. Então, como eu falei, não é só a indústria que é culpada, mas é o nosso modelo de consumo. Então, eu, como cidadão, eu também tenho que ter essa consciência que eu tenho que usar de maneira responsável os recursos, seja isso água, energia, alimentos, porque a gente não vê, mas às vezes quando eu desperdiço um alimento, eu estou desperdiçando muita energia e água naquele alimento, né? Então, um quilo de carne bovina pode ter até 10 mil litros de água na sua produção. 1 litro de cerveja leva no mínimo 6. Quer dizer, cada vez que eu jogo 1 litro de cerveja quente fora, eu estou jogando 6 litros de água pelo ralo. Então, a consciência, isso leva energia, e energia é carbono, e tratar efluente é carbono. Então, tudo eu tenho que ser um pouquinho mais consciente no meu consumo também, e isso vai organizar, vai ajudar também a mitigar esses efeitos. Mas o carbono é uma pontinha, e essa pontinha é o que as indústrias também podem fazer. Então, por isso que é importante. E o que mais as indústrias podem fazer? Elas, nessa questão do consumo consciente, elas também podem trabalhar com o cliente dela? Com certeza. O consumo consciente e uma economia mais cíclica, né? A gente fala muito de economia circular. Nós hoje temos uma economia linear, o que é? Eu produzo, eu consumo e eu jogo fora, né? Eu descarto. Eu tenho que fazer com que isso seja algo um pouco mais circular, que eu consiga, que eu produza melhor. Então, para que eu possa reciclar melhor, por exemplo, uma lei, o ELV, que é End of Life Vehicles, é uma lei europeia que as montadoras eram responsáveis pelo descarte final dos veículos que elas colocavam no mercado. Foi aí que as montadoras começaram a entender que elas precisavam de produtos melhores, tão resistentes quanto, mas mais recicláveis, porque elas eram responsáveis também por reciclar lá no final. Então, elas começaram a colocar essa inteligência voltada à reciclagem, voltada ao desmonte do veículo e à reutilização dele lá no começo, que era uma coisa que elas não ligavam antes, ou elas não levavam isso tanto em consideração. Então, cada indústria vai ter o seu caminho de trabalhar isso. Às vezes, para uma indústria, é baixar a quantidade de água, por exemplo, a produção de refrigerantes, bebidas em geral. A meta para eles é baixar o consumo de água por litro produzido. Então, isso varia muito, vai de 10, 15, 20 litros até 1. Então, um produto que gasta 1 litro de água para 1 litro ser produzido é um produto melhor do que aquele que gasta 20 para 1. Então, eu acho que é essa mudança de consciência, e a indústria parte disso, e ela quer isso também, porque ela não quer gastar. Ninguém na indústria quer ser ineficiente, ninguém quer ter tecnologia defasada. A gente tem que entender que a sustentabilidade é uma maneira de melhorar isso. É de trazer eficiência e trazer melhores tecnologias. Entendi. Muito obrigada, William, pela sua entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, primeira edição neste feriado. Um ótimo dia. Muito obrigado, agradeço a todos. Um ótimo dia. Nós conversamos com William Padilha, que é diretor técnico de uma empresa associada à Câmara Brasil-Alemanha, no Paraná, e falamos sobre o papel da indústria no controle das mudanças climáticas, né, no combate aí ao aquecimento global. Agora, 9h56.